O que é o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro aqui no Brasil significa contornar situações diversas através do talento brasileiro de criar algo novo. Gosto de pensar que o jeitinho brasileiro tem aspectos positivos e negativos. Margarete aponta 4 virtudes do nosso jeitinho, como a criatividade, a solidariedade, a postura conciliatória, a inclinação para convivências pacíficas. Ela também lista 4 vícios de traços culturais brasileiros, como a dificuldade de respeitar leis e autoridades, o individualismo, o imediatalismo irresponsável e o orgulho etnocêntrico. Por que essa característica é comum no Brasil? Porque apesar de sermos como pessoas de outros países, nós temos o jeitinho de inventar gambiarras para arrumar as coisas, o jeitinho de usar gírias e sempre dar um jeito de ajudar alguém, e outras coisas mais. Dê exemplos de situações que envolvam o tal jeitinho. 1. Falsificação de documentos para entrar em lugares maiores de idade. 2. Colocar um prego no chinelo para não soltar. 3. Quando uma família planeja de se reunir em um lugar diferente, mas o tempo muda ou algo acontece com o carro, e não dar para ir. Logo essa família dá um jeito de replanejar o fim de semana. Para Vitor Sanches, o que é o jeitinho brasileiro? Ele considera o jeitinho brasileiro uma forma de expressar as artimanhas que os brasileiros fazem para superar as diversidades ou para ganhar vantagens em um negócio ou serviço cotidianos. Qual a sua opinião sobre o tema? O jeitinho brasileiro, na minha opinião, é muito legal, porque o brasileiro ele tem uma criatividade incrível. Ainda mais quando as coisas dão errado. Ele começa a inventar e dá certo no final. Dá muito certo. E é diferente dos outros países. Então eu acho que a gente pode usar isso como uma característica e levar como um elogio. Porque nem tudo que a gente inventa do jeitinho brasileiro é ruim. A maioria das coisas são para utilidades e sem gastar muito. Então é muito bom. No país da malandragem, todo mundo tem que se dar bem. É um jeitinho que você dá aqui, um jeitinho que o outro dá ali, e quando menos esperamos já estamos quase todos envolvidos em uma mistura de simpatia, quebra de regras e cinismo. O jeitinho brasileiro é um tipo específico de comportamento desonesto e se refere a uma ação voluntária que envolve o uso de criatividade, engano, empatia ou cordialidade para obter favores ou resolver problemas. É comum que a pessoa infrinja leis, quebre normas sociais ou passe por cima de valores morais para se dar bem. O jeitinho se expressa de muitas formas. Quando alguém precisa do favor de um agente da lei para ter um documento aprovado ou evitar uma punição, por exemplo. A pessoa pode usar conexões como amigos ou familiares em comum para resolver um problema de forma mais rápida. Essa é uma forma típica dos brasileiros burlarem a burocracia, as leis e as normas para atingirem um objetivo, mesmo que para isso acabem prejudicando outras pessoas no caminho. De tão naturalizado e arraigado que já é na nossa cultura, a tendência de muitas pessoas pode ser a de aceitar passivamente ações desse tipo, tais como aceitar alguém que fura uma fila depois de cumprimentar uma pessoa que já estava nela. As pessoas tendem a construir uma referência do que é agir desonestamente com base no que acontece no seu cotidiano. Além disso, pessoas que vivem em países com maiores níveis de corrupção institucional podem se mostrar mais desonestas. Para chegar a essa conclusão, um grupo de cientistas analisou dados relacionados à corrupção governamental e fraudes eleitorais em 23 países, além de medir a tendência à desonestidade das pessoas de tais países.
Não só as pessoas se mostraram mais desonestas em uma tarefa de rolar dados quando viviam em um país onde a corrupção institucional era mais comum, como também foi identificado algo que comentamos no vídeo sobre desonestidade. Ao invés dos participantes dizerem que o número que tiraram no dado foi aquele que lhes renderiam mais dinheiro, eles tenderam a relatar números um pouco menores do que esse. Ou seja, mesmo quando estavam sendo desonestas, as pessoas ainda pareciam se importar com sentir algum senso de honestidade. No Brasil, o jeitinho acaba sendo uma forma de lidar com a excessiva formalidade e as restrições legais por meio de pequenas trapaceadinhas que são tão comuns no nosso cotidiano que continuamos de bem com nós mesmos depois de dar as nossas gingadas sociais duvidosas. O jeitinho mostra como a criatividade também possui o seu lado obscuro. Um estudo inclusive identificou que participantes mais criativos tendiam a ser mais desonestos em uma tarefa do que os participantes menos criativos. Isso ocorreria porque a criatividade permite uma maior capacidade de pensar em justificativas para o próprio comportamento, e isso, por sua vez, ajudaria a pessoa a sentir menos desconforto com realizar ações desonestas. Muita gente fala do Brasil como se aqui fosse o país mais diferentão do mundo, mas algo parecido com o jeitinho é conhecido como Wasta em nações árabes, Pulling Strings no Reino Unido e Guanxi em sociedades chinesas. O Wasta envolve alcançar objetivos usando relacionamentos com pessoas em posições de maior poder. Já o Guanxi envolve uma troca frequente de favores com pessoas com quem alguém desenvolveu relações de muita confiança, empatia e reciprocidade. As pessoas rejeitam a desonestidade dos políticos com razão, mas comumente não rejeitam as ações desonestas e convenientes que cometem no dia a dia em diferentes países. Se queremos uma sociedade diferente, precisamos agir individualmente e coletivamente como essa sociedade diferente. O jeitinho está imbuído na nossa cultura, e isso tem muito a ver com a história do surgimento do Brasil, mas felizmente, culturas mudam também, e muitos fatores podem contribuir para isso. Nós certamente somos um desses fatores.